Vamos começar a falar sobre respiração celular, uma outra maneira de geração de energia dentro das células. O objetivo aqui é diferente da fotossíntese. Na fotossíntese também há geração de energia, formação de ATP, só que esse ATP é utilizado para as próprias reações da fotossíntese acontecerem, que é a construção do alimento da planta, a construção dos carboidratos. O objetivo da respiração celular não é construir um carboidrato, e sim quebrar esse carboidrato, quebrar moléculas orgânicas. Na verdade, qualquer molécula orgânica pode ser quebrada na respiração celular, mas há uma lógica em prioridade. Então, os carboidratos são os primeiros da lista. Carboidrato é fonte de energia, né? Então, os carboidratos no nosso corpo normalmente são utilizados para a geração de energia. O principal deles é a glicose. Então, o carboidrato aqui vai ser quebrado. A quebra do carboidrato faz com que muita energia seja liberada e essa energia é utilizada para a construção de moléculas de ATP. ATP ele é construído adicionando um fosfato numa molécula de ADP. ADP significa adenosina difosfato, adenosina com 2 fosfatos. Ela é feita de um carboidrato de 5 carbonos, uma ribose, e uma base nitrogenada chamada adenina, e ela tem 2 fosfatos. Então, o intuito aqui é fazer com que um próximo fosfato se adicione e aí você tem adenosina trifosfato. Esse terceiro fosfato a mais é o que armazena bastante energia. Então, quando eu quero que alguma reação química aconteça na célula, esse terceiro fosfato vai ser quebrado, vai ser solto e a energia que ele libera é muito grande. Aí as reações químicas conseguem acontecer com essa energia. Então, eu vou usar a energia da quebra de um carboidrato para que essa reação química aconteça, essa fosforilação aconteça. Cuidado para não confundir com a fotossíntese, não é fotofosforilação agora, porque isso não vai vir da energia da luz, é apenas fosforilação, a energia vai vir da quebra de moléculas orgânicas. Para que serve, né? Então, a importância da respiração celular para todas as células de todos os seres vivos é gerar ATP, gerar essa energia para que qualquer tipo de processo químico possa acontecer dentro das células, dentro dos organismos. Então, uma reação química, o transporte de algumas substâncias, qualquer tipo de processo químico vai precisar de energia e essa energia fica acumulada nessas moléculas de ATP. Então, todas as células de todos os seres vivos têm que ter energia para funcionar. E essa energia é o ATP, ele vem da respiração celular. Respiração celular tem alguns jeitos diferentes de realizar, então essa quebra do carboidrato pode acontecer de duas maneiras. Existe a respiração aeróbia e a respiração anaeróbia. Na respiração aeróbia, existe a necessidade da presença de oxigênio para que algumas reações químicas possam acontecer. Quebra-se um carboidrato, normalmente é a glicose, né? Então a gente vai ver esse processo, a glicose sendo quebrada, e a quebra dessa glicose gera energia suficiente para produzir 36 ou 38 ATPs. Uma glicose quebrada libera energia e 36, 38 ATPs são construídos através dessa reação. Parte da respiração aeróbia vai acontecer solta dentro das células, no meio aquoso, no citosol, o comecinho, e a parte final, as duas partes finais da respiração aeróbia vão acontecer dentro de uma organela, a mitocôndria. Então a gente vai falar sobre uma organela específica aí dos eucariontes. A respiração anaeróbia, então, não precisa de oxigênio para acontecer. Não utilizando oxigênio, outros tipos de reações químicas vão acontecer. Essas reações não são tão eficientes na quebra do carboidrato, então a quebra do carboidrato não libera tanta energia. Sem tanta energia, acaba produzindo menos ATP. Então, com uma glicose quebrada, só dá para produzir 2 ATPs. É o ganho, o saldo final dessa respiração, apenas 2. Então, olha que diferença, 36 ou 38 para 2 ATPs. Então, é bem menos eficiente. Tudo acontece no citosol, tudo acontece no meio aquoso, não precisa de mitocôndria, não tem necessidade de uma organela específica, tudo solto dentro da célula. Existem alguns organismos que as suas células fazem estritamente algum desses dois tipos de respiração. Então, tem alguns organismos que a célula deles só faz respiração aeróbia ou só faz respiração anaeróbia, não sabe fazer os dois ao mesmo tempo. Esses organismos a gente chama de estritos, porque estritamente só fazem um tipo de respiração. Mas existem sim alguns seres que conseguem fazer os dois tipos de respiração. Se tem oxigênio, faz a respiração usando oxigênio, porque ela é muito mais eficiente, gera muito mais ATP, com uma única glicose quebrada. Agora, se não tiver oxigênio, não vai morrer por causa disso, continua gerando energia, mesmo que seja pouquinho, mas é o mínimo de energia para ele sobreviver, ele consegue se virar também na ausência de oxigênio. Esses organismos a gente chama de
facultativos, tem muitas bactérias, tem muitos fungos que são seres facultativos, podem facultar, podem escolher o que eles vão fazer. Tem oxigênio? Usa. Não tem? Sabe fazer do outro jeito. Então você tem organismos estritos, que só fazem um tipo de respiração, e você tem organismos facultativos. No nosso organismo, nossas células, de maneira geral, são estritas aeróbias, precisam de oxigênio para fazer sua respiração celular. Mas tem alguns tipos de células que podem fazer os dois, que são facultativas. As células musculares, por exemplo, elas podem utilizar o oxigênio, que é o que normalmente elas fazem, porque gera muita energia, e os músculos gastam muita energia na contração e no relaxamento, mas se não estiver chegando o oxigênio suficiente nessas células, elas conseguem se virar sem o oxigênio fazendo a respiração anaeróbia. Gera menos energia, mas é o suficiente para manter essa célula viva e manter um mínimo de contração ou relaxamento quando é necessário. Então, nas próximas aulas, nos próximos vídeos, a gente começa a ver o detalhamento desses dois tipos de respiração, os processos químicos, as reações acontecendo, para você ver esse carboidrato sendo quebrado, como que ele é quebrado e como que a energia é utilizada para a formação dos ATPs.